qual é a função das parábolas? Por que Jesus ficou falando, ficou anunciando, ficou explicando as características do reino de Deus por parábola? Qual é a função das parábolas? Será que era para dificultar o entendimento? Será? Vamos entender isto. Mas antes vamos orar. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos e que nós possamos encontrarmos com a verdade, pois a verdade nos libertará, Deus, nos libertará de coisas que têm nos prendido e nos impedido de avançarmos no conhecimento do Senhor, de como fazermos para agradar o teu coração de Deus, de Pai, de amigo. Desvenda, Senhor, os nossos olhos espirituais e dá-nos ouvidos espirituais para vermos e ouvirmos Jesus. Te pedimos também que o Senhor detenha o vírus da Covid-19 e também, Deus, a febre amarela que tem assolado nossos irmãos na África. Tem trazido tanta dor, tanto sofrimento. Pai, derrama uma unção de cura sobre a terra. Mas também, Deus, nós te pedimos que as pessoas possam ver e ouvir Jesus e se converterem dos seus maus caminhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. A cena mudou. Jesus não estava mais se dirigindo à multidão toda, mas apenas àqueles que estavam ao redor dele com os discípulos. Agora, as circunstâncias passam a ser informais. Agora eles ficam bem natural diante de Jesus, para poder fazer perguntas que surgiram no decorrer dos ensinamentos de Jesus. Para fazer perguntas que surgiram na caminhada, no andar diário com Jesus. Agora não é mais um relacionamento no meio da multidão, como mais um. Não. Agora é um relacionamento mais restrito, mais pessoal, mais íntimo. E eles começam a perguntar para Jesus o que significa. Mestre, explica-nos o que é que o Senhor quis dizer com a parábola do semeador. Também acredito que na época de Marcos, provavelmente muitas pessoas que seguiam Jesus, eles queriam alguma explicação acerca da razão porque tantas pessoas não conseguiram reconhecer, não conseguiram ouvir o Mestre, aquele que para eles era tão fácil de identificar como o seu Messias, como o seu Senhor. Também acredito que a questão não era nova, já vinha. Jesus disse que eles, os líderes, os mestres da lei, os sacerdotes, que eles examinavam as Escrituras, porque delas, é através dela que eles conheceriam Jesus, mas eles não estavam conseguindo ver Jesus. Ele falou: vocês examinam as Escrituras porque delas de mim testificam, porque elas de mim testificam.
Mas eles estavam ali agora diante de Jesus e não conseguiam identificar aquele da letra com aquele que estava ali no meio deles. Então, essa questão já era antiga. Creio também que os primeiros discípulos deviam perceber intensamente a rejeição que Jesus sofria por parte de muitos, não apenas dos líderes religiosos, mas também de muitas pessoas no meio da multidão. Se os discípulos entenderam em certa proporção o ensinamento da parábola, como sugerimos, pode ser que eles agora estejam tentando perguntar para Jesus acerca dos que rejeitavam o verdadeiro discipulado. Mas Marcos diz que eles interrogaram Jesus acerca da parábola. Não apenas acerca da parábola do semeador, mas também acerca das outras parábolas. Vamos ver alguma curiosidade. A palavra mistério, ela é encontrada frequentemente nos escritos de Paulo. Ali ela representa algo que outrora não era bem claro, não estava claro, mas agora ela se tornou conhecida devido a um ato de Deus. Assim sendo, Paulo, ele dá as boas novas. Ele anuncia que as boas novas são que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E isto antes de Jesus. Até mesmo nos primeiros momentos do ministério de Jesus, era um mistério. Paulo disse que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Isto é um mistério que agora Deus tornou conhecido para o seu povo. Da mesma forma também, vem sanar, vem acabar com a divisão que havia entre judeus e gentios. Rude cruz. Quando ambos os povos veem a cruz. Ali eles veem a inclusão de ambos. E é um maravilhoso mistério de Deus. Um segredo agora que está sendo revelado. Olha, em parte nenhuma do Novo Testamento, o termo segredo, o termo mistério, corresponde ao conhecimento esotérico ou aos rituais da chamada religião de mistérios do Império Romano, das religiões místicas. Não tem nada a ver. Uma coisa são o mistério, aquilo que estava, aquele segredo que estava oculto no Antigo Testamento, mas que agora, com a aparição de Jesus Cristo, foi revelado para o povo judeu, que Deus estava não apenas trazendo Jesus ao mundo para os judeus, mas também para o gentio. E agora já não há mais divisão, como Paulo diz na sua carta aos Efésios. Como Paulo diz, não há mais divisão, não há mais separação. A parede que separava Jesus Cristo derrubou. Aqui em Marcos, o mistério então é o reino de Deus. Que coisa mais linda! E aos seguidores de Jesus, cujos os ouvidos estão abertos e que lhes tem dado ouvido, que tem parado para ouvir, buscado compreensão, Deus tem dado uma medida de percepção e de obediência ao seu reino.
No caso daqueles que rodearam Jesus e que se interessaram por conhecer mais a fundo a parábola. No caso deles, Deus os estava ajudando a aceitar plenamente a divina soberania e a viver pela fé. No entanto, o que era verdade para os discípulos não era verdadeiro no caso do que estavam de fora, não era verdadeiro para aqueles que estavam seguindo mais de longe, não de perto. Existe uma tentação quando se fala de parábola, e a tentação é de traduzir essa palavra como se fosse um enigma, mas neste caso não é verdade. Não é. As parábolas de Jesus não são enigmas. Elas são reveladoras. O texto que foi lido pela irmã Cris, Marcos 4, 10 a 20, ali apresenta uma dificuldade na interpretação natural das palavras que se seguem. Ali dá a entender que Jesus contou as parábolas a fim de ocultar a verdade e não para torná-la lúcida ou lúdica. A palavra grega traduzida para quê geralmente denota propósito, alguma vez resultando. Mas qual é a solução? Qual é a solução oferecida para este problema? Alguns estudiosos têm argumentado que esta declaração de Jesus se relacionava com o seu ministério de ensino, mas que Marcos colocou dentro deste contexto, fez com que ela se referisse ao propósito das parábolas. Outros estudiosos argumentaram que as palavras de Marcos foram traduzidas para quê? Para fazer uma interrogação, para fazer uma interpretação errada das palavras de Jesus. Hunter, ele diz que Marcos traduz mal a palavra aramaico. E aí ele insiste que deveria ser usado o pronome relativo que, para que isso desse a entender que Jesus estava falando por parábola para dar uma percepção mais clara para aquelas pessoas que não tinham, que tinha falta de percepção espiritual. Entendeu? Esses eruditos, estes estudiosos, eles estão certos em sua premissa, pois o objetivo de Jesus, nós podemos crer, o objetivo de Jesus falar por parábola, certamente não era para ocultar a verdade. Jesus não praticou este método de usar parábolas para ocultar as verdades. Não. Jesus não praticou a sabedoria proverbial de homens que sabem envolver as palavras em uma névoa para que as pessoas não vejam claramente as coisas que elas dizem. Não. Jesus não usa nada, nenhuma técnica humana para ganhar atenção. Pelo contrário, Jesus, ele usa o propósito da lâmpada. Ele usa o propósito da lâmpada em dar a luz.
Jesus tinha a necessidade, um motivo positivo em seus ensinamentos. Contudo, o que aconteceu durante os ensinos de Jesus? Os homens o ouviam, mas não lhe davam ouvidos. Escutavam as suas palavras, mas não percebiam que elas eram necessariamente de Deus e não de Satanás. O Evangelho, a mensagem do reino, conclamava a fé e o arrependimento, mas aqueles homens não estavam dispostos a aceitar o fato de que eram necessitados de fazerem uma entrega. Eles não conseguiam ver que eles precisavam, mais do que nunca, de se entregarem plenamente a Jesus. Os argumentos e as advertências de Jesus eram muito fortes através das parábolas, mas o resultado que devia esperar, o resultado devido à pecaminosidade do homem e à sua dureza de coração, era que muitos não se submeteriam voluntariamente à soberania de Deus. Então, qual é a função mesmo das parábolas? Qual é o objetivo de Jesus falar por parábolas? Era chamar a atenção do homem ao arrependimento e ao discipulado. Este também era o resultado das boas novas, para expressá-los diferentemente para aqueles a quem Deus dera devida percepção. Mas, com certeza, o propósito era o mesmo para aqueles que estavam de fora. Por quê? Porque Jesus queria tornar bem claro. Jesus também queria corrigir e também Jesus queria convidar. Embora Jesus tenha feito aquelas pessoas verem claramente, elas ainda não percebiam. Por mais claro que fosse o ensino de Jesus, elas não estavam dispostas a se converterem. Por mais claro que fosse o ensino de Jesus, elas ainda não entendiam. Elas não reconheciam a sua necessidade, assim também como não reconheciam o erro. E por isso, elas acabavam rejeitando o perdão divino que Jesus estava lhes oferecendo. Neste curto parágrafo, Marco expressa algo de maneira como entendia as razões pelas quais os homens não seguiam a Jesus. Até mesmo os discípulos continuaram a necessidade de explicação e orientação adicional. Eles somente conseguiam chegar a ver quem era Jesus e qual era o significado esplendoroso dele, mas isso pouco a pouco. Não obstante, eles estavam abertos para a verdade e Jesus foi capaz de gradualmente transmitir o mistério do reino de Deus. Sim, Jesus conseguiu. Sim, Jesus foi capaz de transmitir gradualmente o mistério do reino de Deus para suas mentes mais acessíveis, e ele continuou acrescentando verdades, mas para outros o mistério do reino de Deus permaneceu oculto. E para você? Como está as verdades do reino de Deus?
Você já conseguiu ouvi-las? Você já conseguiu percebê-las? Se não, peça a Deus para que lhe dê ouvidos para ouvir e olhos para ver, porque você só conseguirá ver se Deus abrir os teus olhos, se o milagre da cegueira espiritual acontecer. Se Deus te der olhos e ouvidos espirituais para ouvir e ver Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor inspirou Jesus para falar por parábolas e assim pôr mais luz nos seus ensinamentos para que nós pudéssemos compreender. Compreender com a nossa mente, crer com o nosso coração e assim, Deus, aceitar a sua mensagem. E assim, Deus, ver a nossa necessidade de arrependimento e nos deixar corrigir dos erros que vínhamos cometendo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos amado de um modo tão maravilhosamente, que tem feito tudo por nós. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.